Não, não tá assim. Teste, 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 teste. Teste, teste. Teste, teste. Tá bom. Vamos ver agora. Estamos acertando o som aqui, o pessoal remoto, para ver se não repete os problemas de ruído da última aula. Como é que está em cima, meus caros? Matheus, tudo bem? Tá? O áudio do remoto tá legal? Então tá bom. Então nós já vamos começar. Vamos fazer o setup aqui para o pessoal poder acompanhar. O Hector, se você precisar, só precisava ligar o meu computador na tomada. Tá. Por enquanto tem bateria, mas pode ser que em algum momento precise. Se quiser começar a aula sem, mas aí vocês ficam de olho a hora que precisar. Tá na mala. Pode mexer. Você abre para mim o PDF da aula 9, por favor, Hector? Sim, senhor. Hector, tem uma coisa aqui. Deixa eu botar pro Hector aqui um negócio aqui. Ah, vocês abriram o chat, né? Tá. Ó, tem um negócio que vai ter que resolver durante aqui, ó. Que eu vou ter que carregar isso no intervalo. O Fernando Maier vai tentar ver isso aqui também. Tá. Esses dois têm que gerar o XML. Só que por alguma razão... CD Library? Tá? Xsolution, no Xsolution specified. Como que tá o XML? Só que se você olhar lá o RMD, aparentemente está tudo ok, Xsolution, papapá, tá? Então isso aqui tem que fazer funcionar até o intervalo, gerar o XML. Qualquer coisa copia para uma outra pasta, para não dar conflito lá com o Fernando. Se você conseguir mexer durante, senão, sei lá. Mas... Muito bem. Nós vamos dar início então à 9ª aula do curso. O tempo passa, né? Eu estava ontem montando um pouquinho as questões para hoje e assistindo a primeira aula do curso, além da coisa esquisita que é você se assistir falando, que é sempre uma coisa um pouco desconfortável, assistindo a aula a gente até esquece algumas coisas, né? E já estamos em 9 aulas, quer dizer, já passou um bom tempo, né? Desde aquele nosso primeiro encontro. Então, eu estou dizendo isso porque hoje eu vou acabar resgatando alguma coisa que nós já comentamos na aula 1, comentamos na aula 6 e aula 7, principalmente a 7, e dali nós vamos engatar um novo assunto que a gente vai discutir na aula de hoje. Nós tivemos uma série de interrupções, né? A paralisação que a gente teve naquela semana em função dos transportes todos paralisados, o evento que a gente teve. Nós tivemos aulas de assuntos um pouquinho diferentes da linha principal de inferência, que é a que eu vinha tratando. Então, por conta disso, e também por conta de alguns comentários de alguns alunos, eu vou começar a aula de hoje revisando um pouquinho algumas coisas que a gente falou na aula 7, tá? Eu vou pedir licença para repetir algumas coisas, para a gente encadear o nosso raciocínio aqui. Tá? A gente teve muitas interrupções, acho que vale a pena a gente botar as peças juntas novamente. Então vamos lá, vamos ver o que a gente quer. Bem, só lembrando, né, vários de vocês já preencheram isso aí, aquelas palavras-chave. O professor Fernando Maier, o professor Paulo Afonso gostaram de ver lá as palavras-chave que vocês colocaram. Eu sempre dou uma editadazinha para
tirar a diferença de plural, singular, algum caractere e tal, que às vezes separa duas palavras como diferentes, né? Por exemplo, alguém escreve amostra, aí alguém escreve as palavras numerando, 1 ponto amostra, aí fica como duas palavras diferentes. Aí eu tenho que ir lá remover 1 ponto para juntar as palavras de novo e fazer a contagem correta. Mas é bem legal, a gente tem gostado bastante desse feedback de vocês ali. Vamos mais um pouquinho. Então, localizando aquele nosso grande plano do curso, nós estamos do item 3 para o item 4. De alguma maneira a gente já definiu o cenário de inferência, mas eu vou revisar bastante isso aqui hoje e nós já vamos entrar no universo dos métodos e técnicas, que é o que a gente vai ver daqui até o fim do curso, né? Como diria Nostradamus, o fim está próximo, né? Então, nós estamos encaminhando para a parte mais técnica do curso. Então, hoje nós vamos falar de inferência, que estaria mais ligado ao item 3, e na transição do item 3 para o item 4, nós vamos falar um pouquinho de regressão. Vamos mais para frente, por favor? Então, a gente tem considerado um problema que inspira o nosso raciocínio porque ele é simples, mas que captura as coisas básicas que a gente tem que levar para problemas mais complexos, que é o problema de estimar uma proporção. A gente falou disso nas nossas aulas de inferência, o professor Paulo Afonso explorou bastante essa questão também na amostragem, é o problema que está nas pesquisas eleitorais, é o problema que está na estimação do número de pacientes que tem uma determinada doença, enfim, você tem qualquer atributo que pode ser categorizado como 0 e 1, ausente, presente, positivo, negativo, sim ou não, qualquer coisa assim, defeituoso, não defeituoso, vota, não vota e assim por diante. E você quer estimar a proporção de uns, por exemplo. É lógico que o rótulo aí é arbitrário. E aí nós consideramos uma amostra com n igual a 80 e y igual a 17. E a partir disso a gente, por favor, a transparência, a gente falou que a estimativa de θ é um dos objetivos, mas não é tudo. Eu não quero simplesmente estimar a θ, eu não quero estimar a proporção, porque isso aí não requer praticamente nada em termos de estatística, além de organizar os dados, mas eu quero fazer duas coisas adicionais tipicamente com esse θ. Uma que é expressar a incerteza da minha estimativa, probabilisticamente, que é uma régua adequada para expressar a incerteza. Probabilidades são utilizadas como expressão de incerteza. E eu posso ter interesse em comparar aquilo que eu vi na amostra com o valor de referência, seja porque é um valor para ganhar uma eleição, 50% mais um dos votos, seja porque é um valor limiar para um procedimento de controle de qualidade, seja porque é um valor que define, por exemplo, o nível de gravidade de uma doença, se ela deixa de ser endêmica, passa a ser epidêmica e assim por diante. Então, essa comparação com um valor de específico é de interesse. Então, os três tópicos ali guardam as três questões principais de inferência estatística, que é estimação pontual, intervalo de confiança, que é a segunda, que é expressar incerteza, e teste de hipótese, que é a terceira. Eu poderia ter uma quarta, que seria predição de novas observações. Isso também é interessante. Eu comentei com vocês numa aula passada um estudo de hanseníase. A Secretaria Estadual de Saúde ela tem que fazer predição quanto que acha que vai ter de hanseníase em cada um dos municípios paranaenses no ano seguinte. Isso é importante do ponto de vista logístico. Uma maternidade tem que fazer a predição de quantas demandas por assistência a parto ela vai ter, e assim por diante. Então, a predição também é um objetivo aí. Mas eu posso encarar a predição como uma estimativa, só que não mais de θ, mas dos próprios dados, e aí essas três questões se colocam novamente em relação à predição. Então, por isso que eu me confinei nessas três. E o que esse curso está fazendo, talvez um pouco diferente de alguns textos introdutórios de estatística, é discutir que essa questão de expressar a estimativa, a incerteza e a opinião a respeito de um particular valor do parâmetro, ela não é atacada por um único ponto de vista metodológico ou até mesmo paradigmático.
ela é atacada em estatística por diferentes pontos de vista. Eles têm algumas coisas em comum, mas têm algumas sutilezas. Então essa é uma espécie de má notícia para vocês, né? Porque o conjunto das metodologias estatísticas, ela não fornece uma solução única, ela não fornece uma linha de ataque única, ela fornece mais do que uma linha de ataque. Cada um desses métodos tem vantagens e desvantagens, podem ser mais adequados em um ou outro contexto, ou podem ter mais simpatia de um ou outro autor. Mas o fato é que eles têm algumas diferenças fundamentais importantes. E isso causa, na minha experiência, tanto como professor, colaborador em projetos de pesquisa em parceria com profissionais de outras áreas, isso causa alguma dificuldade, porque, em geral, se treina as pessoas em introdução estatística prioritariamente do ponto de vista frequentista, os argumentos frequentistas. Quem fez um curso de estatística básica convencional, inclusive comigo, viu inferência do ponto de vista frequentista. Só que, às vezes, nos estudos que se fazem de diferentes áreas, as técnicas utilizadas não são exatamente frequentistas. Por exemplo, eu tenho um colega da engenharia mecânica trabalhando com materiais viscoelásticos e a linha de trabalho de associar incerteza ao sistema de equações que eles têm para esses materiais e o estado da arte da literatura levou à necessidade de métodos de inferência bayesiana, que é um espaço que tem para discutir essas coisas na literatura. Então ele se interessou por isso, tanto ele e os orientados dele estão agora se informando melhor sobre inferência bayesiana, já tem uma tese defendida, etc. Então, quer dizer, é uma área que não trabalhava tipicamente com esses métodos e que, por uma necessidade e por obter bons resultados em termos do tratamento de incerteza em sistemas complexos, como é a descrição do comportamento do material viscoelástico, essa abordagem ela forneceu elementos, formas para análise que a abordagem frequentista não era suficiente. Então é por isso que às vezes aqueles métodos e técnicas que a gente faz no curso de estatística não vão resolver exatamente o problema da nossa pesquisa. Tá? Então, repetindo um pouco agora o fundamento que eu disse no começo do curso, eu não vou ensinar nesse curso um conjunto de métodos e técnicas, mas eu espero que vocês saiam daqui com uma boa ideia dessas diferentes linhas de ataque e depois, na literatura, vocês vão saber se posicionar aonde vocês estão em relação aos métodos sendo usados na área de vocês. Então vamos para frente um pouquinho. A abordagem frequentista, ela é clássica nesse problema e ela fornece essas equações que vocês viram comigo e viram com o professor Paulo Afonso também, que me dão, por exemplo, a estimativa pontual da proporção, é simplesmente a média dos zeros e uns, só contar a proporção de positivos, mas me dão também um intervalo de confiança, o parâmetro, que é uma forma de calcular a incerteza, e aí então, uma teoria para eu fazer um teste de hipótese, quer dizer, no contexto ali está realmente acima de 15% ou não está acima de 15%, ou qualquer outro valor de referência. Então nós vimos essa transparência aqui na aula, e o importante desse raciocínio é que essa abordagem, a teoria frequentista, ela é ligada com um conceito fundamental, que é o conceito de distribuição amostral. É a operação da teoria frequentista. É o objeto de inferência da teoria frequentista. Então, o que é distribuição amostral? Vamos recordar. Se eu estou fazendo uma pesquisa eleitoral para ver a intenção de voto, eu entrevisto 2.400 eleitores. Tem uma estimativa da intenção de voto de um candidato. Teta chapéu 1. Se eu tirar outra amostra, eu vou ter outra estimativa. É da mesma população. Se as duas amostras foram tiradas com o mesmo cuidado, mas são indivíduos diferentes, a amostra, portanto, é diferente, o valor vai mudar um pouquinho. E se eu repetir isso de novo, eu vou ter um monte de valores diferentes. Cada amostra que eu tirar daquela população, ninguém vai fazer isso na prática, mas se eu fizer esse raciocínio
o que acontece quando eu tiro várias amostras da mesma população, elas vão me dar um conjunto de estimativas, e se eu fizer um histograma dessas estimativas, um histograma suavizado, eu vou ver o formato de uma distribuição normal. Tá? Então, essa é a distribuição amostral. Ela é a distribuição, vamos pensar, olha, vocês têm que sair hoje, na hora do cafezinho, um virar para o outro, ser capaz de descrever o que é a distribuição amostral em cada problema. Tá? Mas é se aquela amostra fosse tomada de novo. Vamos pensar num contexto do experimento. Você fez um experimento para comparar 4 compostos químicos no controle do crescimento de colônias de bactérias. Tá? Num estudo de farmacologia, uma coisa assim. Então você fez um experimento e observou aqueles dados e aquelas diferenças entre os crescimentos das colônias. A distribuição amostral seria, se você tivesse feito vários experimentos iguais e tivesse obtido o valor dessas diferenças, como seriam distribuídos esses valores dessas diferenças? Tudo bem? Então esse é um raciocínio imaginativo. Por isso frequentista, porque se refere à frequência com que aquilo ocorre, como se diz em inglês, in the long run, quer dizer, em um conjunto muito grande, numa sequência muito grande de repetições daquele experimento. Tudo bem? Até aqui? Então esse é o objetivo. Então quando a gente pega essas fórmulas, elas são todas baseadas na abordagem frequentista. Abre um arquivo que chama formulário.pdf na pastinha, é isso? Na pasta? Isso. Vai mais para baixo na página 2 dele. Na página 2. Como é que rotaciona isso, né? Esse aqui é o formulário que tem, os alunos que fazem a disciplina de introdução à estatística comigo viram esse formulário, com certeza. Não, é a segunda página, Hector. É porque a primeira está em pé e a segunda está deitada. Aí, ó, tem que reduzir. Não, aí você voltou para a primeira página. Bem, se não der para girar, não, você está sempre voltando para a primeira página quando você faz isso. Se não der para girar, não tem problema, a gente fala sem ele estar girado. Essa é a segunda. Aí voltou para a primeira, aí é a segunda. Então tá, só bota na segunda virada mesmo, aumenta um pouquinho. O importante é mostrar essa parte aqui mais de baixo para mim, por favor. Desculpe pelo problema da rotação, hein? Tá. Não, ele já é assim originalmente no PDF, por causa da pré-impressão. Eu tinha que ter gerado ao contrário, eu achei que era possível virar aqui, não tem problema. Visualizar, exibição da página. Sentido. É isso. Aê, muito bem. Você consegue aumentar um pouquinho? Então, olha, assim tá bom, só joga um pouquinho mais para lá, isso. Ó, essas são distribuições amostrais todas decorrentes da teoria frequentista. Então, o que nós vimos ali foi essa aqui, ó, tá P no lugar de θ, mas essa aqui, que é o que acontece com a proporção. E se fosse uma média? E se eu pegasse várias amostras, por exemplo, num inventário florestal, pegasse várias amostras da estimativa do volume de madeira numa certa área. No conjunto dessas várias amostras, eu teria várias estimativas, e essas estimativas teriam essa distribuição aqui, se a variância for conhecida ou se a variância for desconhecida. E se eu não medisse o tamanho das árvores, se eu medisse a variância das árvores, do tamanho das árvores, então teria uma distribuição Q quadrado, um quociente de variâncias, uma diferença uma diferença no atributo, por exemplo, uma diferença que a gente viu na aula passada da altura e peso de pessoas do sexo masculino e feminino. Então tem essas distribuições. Então tudo isso
poderia pensar em fazer um exercício para encontrar essa distribuição amostral. Então, no caso da diferença de altura das pessoas, eu poderia pegar vários grupos de pessoas, medir a altura dos homens e das mulheres, fazer a diferença, anotar a diferença num grupo, em outro grupo, em outro grupo, em outro grupo, pegar esse conjunto de distribuições, e aí a teoria mostra que isso tem uma distribuição normal ou T, dependendo das situações específicas aqui. Então, pode voltar na transparência? Eu estou falando isso tudo para dizer que essa distribuição amostral é o objeto de inferência. Porque ela é uma distribuição de probabilidade, ela é capaz de expressar incerteza. E aí ela é capaz de me ajudar a responder perguntas práticas. A altura dos homens é diferente das mulheres? Uma questão interessante, o IRA, que é o Índice de Rendimento Acadêmico dos Alunos de Graduação, de meninos e meninas são iguais ou diferentes? É aquela reportagem que eu falei com vocês no começo do curso. Então, usou um método como esse para tomar essa decisão. Então, essa distribuição guia as decisões. Vamos lá para frente. E aí, uma vez que eu sei que isso está fazendo, os diferentes softwares vão ter implementações dessas fórmulas. Então, nesse particular ambiente de software, ele chama lá uma rotina ou uma função, como queiram, que se chama prop.teste, e aqui eu passei simplesmente 17 e 80. Em 80, 17 tinha um atributo desejado. E aí eu pedi, por exemplo, um intervalo de confiança. Ele me deu um intervalo de confiança aqui. Eu quero testar a hipótese de que o P é maior do que 15. Então está aqui testado, o valor do P estimado na amostra é 21,25, e a questão é, com a incerteza que essa amostra tem, ainda sob essa incerteza, eu posso afirmar que esse 21,5 da amostra me dá evidência suficiente acima de 15%? Então não basta comparar os valores, tem que comparar os valores levando em conta a incerteza daquilo que eu estou vendo. É isso que o procedimento está fazendo, e é isso que é expresso, por exemplo, nessa linha aqui, que faz um teste aqui quadrado e que acha um valor de P. Na verdade, ele faz a mesma coisa que fazer um teste normal aqui, porque tem 1 grau de liberdade, então a raiz daqui quadrada é uma normal. Isso é uma tecnicalidade matemática, mas isso é uma aplicação daquelas fórmulas. Então, aquelas fórmulas dos slides anteriores, elas se materializam nos diferentes programas, planilhas, etc., dessa forma. E a abordagem frequentista é a mais frequente. Vamos mais para frente. Então, aqui está o arquivo que a gente fez isso do ponto de vista numérico também, só para mostrar como a distribuição de um conjunto se aproxima de uma normal, e para mostrar que a partir disso fica claro o que é uma faixa de incerteza, o que é um intervalo de confiança, o que é um teste de um determinado valor 15 e assim por diante. Tá? Então, quando na inferência frequentista a distribuição amostral tem aparência de alguma coisa conhecida e por vezes eu posso até deduzir que isso é normal, como no caso da normal, da F, da Q quadrado, daquelas que estão naquele formulário, existe uma teoria que chega nisso, não precisa nem fazer o experimento computacional. Então eu tenho o melhor dos mundos, porque isso aqui agora é uma distribuição de probabilidade conhecida que dá origem àquelas tabelas, que dá origem aos métodos que estão descritos no livro. Mas se não tiver essa distribuição conhecida, o raciocínio permanece. Eu não preciso ter a distribuição conhecida. O universo é um pouco maior do que aquele das tabelas. Então existem métodos para se obter essa distribuição amostral a partir dos dados. Então, nesses métodos, tem 2 exemplos que nós falamos um pouquinho na aula passada e vamos falar um pouquinho mais hoje. E depois tem um segundo conjunto de métodos que chama Bootstrap, que a gente vai deixar para fora desse curso, mas que o objetivo é, basicamente, obter uma distribuição amostral no espírito da inferência frequentista. Tá? Então aqui eu estou mostrando os slides da aula passada. Essa distribuição ela tem que ser estimada, porque eu não conheço o verdadeiro valor de T. E de novo aqui o valor de referência. E se ele me deixa uma probabilidade muito pequena aqui, é porque ele é incompatível com essa distribuição. Então eu prefiro falar que os dados me mostram que esse valor
não é realístico para essa distribuição. Se ele deixa uma probabilidade não trivial aqui, então eu digo que eu não posso descartar o fato desse cara ser igual àquele 21. Está dentro da variação que aconteceria casualmente ao redor daquele valor que foi observado na amostra. Então, o tamanho disso, num conjunto de dados, é o chamado valor P, que é comparado com um critério desse tamanho fixado. Se usa muito 5%, pode usar outros valores, mas que fazem o papel de passar uma régua. Daqui para cá eu acredito que é incompatível, daqui para lá eu acredito que não é incompatível. Então é assim a lógica do método estatístico. Então o teste aleatorizado, ele generaliza isso. Eu não preciso fazer, mas eu vou fazer ele com o dado da proporção. Eu não preciso porque eu sei o resultado teórico, mas eu posso fazer em situações que eu não sei o resultado teórico. E ele diz o seguinte, simula sobre H0, calcula o valor de interesse para a amostra simulada e o valor P é a proporção, que são mais extremos que o valor na amostra. Então, está aí a ideia do teste aleatorizado funcionando na prática, e eu estou vendo ali se a minha população difere de 15. Então, o que eu fiz? Eu fiz a simulação de várias populações sob o valor da hipótese, que é 15%, digamos que fosse a intenção de voto de um determinado candidato, 15%, retirei várias amostras dessa população e dessas várias amostras estimei os valores. Então, mesmo simulando com 15, que é o valor de referência, eu obtive amostras em toda essa faixa, como a gente falou na aula passada, de 2,5 até 32,5. Eu tenho uma população que é 15%, mas quando eu tirei milhares de amostras de tamanho 80, apareceu desde 2,5 até 32%. Então isso é flutuação amostral, o que já indica que 80 é um tamanho da amostra extremamente pequeno, né? Para permitir essa flutuação amostral. Me reportando à aula do professor Bracarense, essa é a essência do cálculo do tamanho da amostra. O tamanho da amostra vai ser função do quanto que você quer que isso aqui seja concentrado. Então, se você fixar a margem de erro, você chega no tamanho da amostra. Se você falar, não, eu não quero que essa distribuição seja tão espalhada, legal, então aumenta a amostra que ela vai ser bem mais concentrada aqui numa faixa menor. Só que para isso você tem que pagar um preço que é pegar um N maior. Tudo bem? De onde vem o cálculo do tamanho da amostra? É a variabilidade natural que ocorre aqui, então, nesse gráfico, sobre 15%. O valor que eu observei na amostra está aqui, ó. Então, isso aqui é o p-valor. Milhares de amostras de tamanho 80 com 15% de uns na população. As amostras tinham às vezes mais, às vezes menos. Percebe que eu não usei o fato da distribuição normal? No momento, nesse algoritmo, é um ataque computacional ao problema. Ao invés de ser um ataque matemático, é um ataque computacional. Mas todos os dois fazem o mesmo princípio. Então, vendo o que acontece se eu tirasse diversas amostras da computação, da população. Por isso que a computação é tão legal, né? Quando a gente pode simular coisas, a gente expande a teoria. Coisas que às vezes são matematicamente intratáveis, você trata com a força da computação. Quando você resolve matematicamente, melhor. Senão, você trata com a força da computação. Isso aqui roda em segundos. Tá? Você pode tocar ali 1 milhão de amostras que rapidinho os computadores atuais fazem isso para vocês. Conseguiu? Tá. Tinha um probleminha na avaliação que vocês vão fazer hoje. O Hector tem uma má notícia para vocês, que ele conseguiu resolver o problema. Então vai estar garantida a avaliação. Tá certo? Se vocês ficarem chateados, a culpa é do Hector.
Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim para cá com um problema, sem conseguir gerar o arquivo para botar no Moodle. Até eu chegar aqui não tinha avaliação. Agora o Hector resolveu o problema, então... Agora fica a dúvida se eu sou carrasco ou solução. Sujou a barba o Hector, né? Vou aproveitar e passar a chamada já. Por favor, Hector. Como a gente não sabia quais seriam os tópicos da aula de hoje, porque é tudo nas escuras aqui, né? A palavra-chave de agora vai ser estatística. Estatística. Bem criativo. Bem criativo, Hector. Então tá bom. Bem, a segunda linha de ataque é a abordagem puramente pela verossimilhança. Então a gente constrói a função de verossimilhança e aí aquelas questões do intervalo de confiança, do teste de hipótese e da estimativa, elas estão todas respondidas por essa figura. Então, como nós falamos, a estimativa pontual é o máximo dessa função, a estimativa intervalar é uma região que tem um certo nível de compatibilidade com a amostra, e esse certo nível é uma relação com o máximo. Então, na minha figura aqui é 40% do máximo, podia ser mais, podia ser menos, tá joia? E... rapidinho, acabaram de me avisar que a primeira chamada vai ser às 10 para as 3 ao invés das 20 para as 3, só isso. Tá, então não tá ativa ainda. Tá, então a chamada vai estar ativa só daqui 10 minutos. Tá, então a questão do teste de hipótese, eu pego o valor que me interessa no caso 15, vejo a verossimilhança dele e novamente comparo com a verossimilhança do máximo. Então vejam, nessa abordagem, a função de verossimilhança, ela é o meu objeto de inferência. A diferença com a frequentista? A frequentista, lembra o que eu falava? Você pensa no que aconteceria nas várias amostras que eu poderia ter tomado. Tudo bem? Aqui, eu não estou pensando nas outras amostras. Eu estou pensando só nessa amostra especificamente. E essa amostra especificamente me produziu esse gráfico. Com esse gráfico eu faço todas as inferências que eu consigo. Então, do ponto de vista metodológico, é uma linha de ataque diferente para os problemas de inferência. É diferente da frequentista, percebe? O meu objeto de inferência na frequentista era a distribuição amostral. O meu objeto de inferência aqui é a função de verossimilhança. Eu posso fazer estimação pontual, intervalo e teste de hipótese frequentista, usando a distribuição amostral. Posso fazer estimação pontual, intervalo e teste de hipótese puramente usando a função de verossimilhança. Tudo bem? São caminhos diferentes, são formas diferentes de responder as mesmas questões. Vamos mais, próximo slide, por favor. Então, resumindo, na frequentista, a estimativa de θ é dada por algum método de estimação, a incerteza vem da variabilidade da distribuição amostral e a opinião em relação ao valor de interesse vem da probabilidade na distribuição amostral também. Enquanto que na verossimilhança, a estimativa é o máximo ou o supremo da função, a expressão da incerteza é aquela faixa de valores com uma compatibilidade em relação ao máximo e que tem a ver com a curvatura da função, se aquela função é mais aberta ou menos aberta. Posso jogar o raciocínio frequentista dentro do enfoque da verossimilhança. Por exemplo, como seria, não a distribuição amostral, mas as quantidades da verossimilhança caso eu gerasse várias amostras, das várias amostras. Então é possível fazer uma relação entre as duas, e que às vezes é usada para definir aonde eu corto aquela verossimilhança. E aí, com um argumento matemático que não interessa aqui os detalhes para a gente, é possível a gente estabelecer uma relação expressa nessa tabelinha, na qual me interessa basicamente a primeira e a última coluna. Volta para mim na figura da função de verossimilhança.
que aquela tabelinha está dizendo é o seguinte. Os slides estão na página do curso, o pessoal pode seguir aí. É o slide 13. O valor do teste de hipótese é a mesma coisa. Eu tenho uma verossimilhança que eu vejo quantos por cento ela é do máximo. Feito isso, eu tenho que dizer se esse valor é compatível ou não. Na abordagem frequentista, volta nas fórmulas frequentistas para gente. Nas fórmulas que estão lá na página... Não no formulário, nas fórmulas aqui nos slides. Isso. Mas isso, aí na página 6... Para eu definir o intervalo de confiança, o que eu tenho que definir? Eu tenho que definir o nível de significância. Tenho que definir o valor de Z. Vocês viram isso com o professor Bracarense também. Na distribuição normal, qual que é o tamanho da margem de erro que vai definir também o nível de confiança? São duas coisas. A margem de erro é isso tudo e ela é determinada pelas características da população e pelo Z, pela confiança. Tá joia? Então, a informação subjetiva para tomada de decisão do frequentista é o nível de confiança. A informação subjetiva para tomada de decisão sobre a verossimilhança das pessoas votando naquele candidato. Tá joia? Essa é a relação entre as duas coisas. O nível de confiança é meio
eu acho um pouco mais difícil de interpretar. O corte na verossimilhança, ele me parece mais intuitivo. Então, fazer a relação das duas coisas me parece informativo. Vamos mais para frente, por favor. Obrigado, Hector. Mais um pouquinho na tabela. Volta aqui um pouquinho. Tudo bem essa tabela, então? Depois eu acho que se eu revisar os slides eu vou tirar as colunas intermediárias, que são cálculos intermediários para chegar nisso, mas o que interessa são a primeira e a última coluna ali. Tá joia? Isso, volta no anterior, isso é legal porque dá uma ideia para escolher esse corte, se você tem uma ideia da confiança. Se um blue ali, aquele blue ali não é uma distribuição blue. É que era um mas mais importante do que a matemática é a interpretação. Por favor, a próxima transparência, que está expressa nessa figura. Então, essa figura, recordando, tem uma coisa errada. O que eu achava antes e o que eu achava depois. Então vamos contextualizar isso de novo no problema da proporção. Imagina eu faço isso com meus alunos na sala de aula, né? Eu pego os alunos e peço assim, ó, todo mundo diga aí para mim o que vocês acham, quantos por cento da população seria a favor de um regime parlamentarista? Aí os alunos fazem. Ele só olha os dados e ignora a opinião dele a priori, ou ele fala, não, eu vou fazer uma ponderação entre esses dois. E aí o que ele passa a acreditar não é nem o que ele acreditava antes, nem o que a amostra deixou, mas é uma coisa aqui no meio. Então a estimativa do cara antes de ver a amostra era 50%.
A amostra deu 20%. E no final ele acredita que é alguma coisa por volta de 38%, 39%. Tudo bem? Vocês devem estar achando isso estranho. Mas não é tão estranho em determinados contextos. Porque a estranheza, vocês devem estar pensando assim, mas por que eu vou duvidar da amostra? Por que eu vou usar só a amostra? Então, algumas coisas vão entrar aqui. Se a minha amostra é grande, o que acontece? Ela é mais confiável, em geral, se ela for bem retirada. Tá certo? Então, se a amostra cresce, essa função azul aqui tende a se aproximar da curva dos dados. Entretanto, se a amostra é pequena, essa curva azul aqui, ó, ela tende a ser mais atraída pela sua opinião a posteriori. Sobre esse candidato, tudo bem? Você fala, eu sei que ele trabalha nisso, que vem daqui, que a vida dele é tal. Vocês estão vendo que eu estou tentando ser bem genérico aqui, porque eu não quero associar com ninguém, né? Como eu falei, eu não quero comprometer meu curso aqui. Mas você sabe muito pouco sobre ele. Então você tem opinião, assim, em função do perfil dele, talvez a chance dele ser eleito, ou pelo menos a probabilidade de eu votar dele. Ele escreveu um texto e você leu lá o texto dele. Mas aí ele deu uma outra entrevista para outros entrevistadores com outras perguntas e você assistiu também. Você não vai revisando a sua opinião? E concordam que quanto mais você vai sabendo da vida desse candidato, mais você vai largando aquilo que você pensava no começo dele? À medida que você vai lendo mais coisas, informando mais, você está tendo uma amostra maior. Então, quanto mais expressiva é a sua amostra, mais você deixa de lado a sua opinião a priori. Quanto menos expressiva é a amostra, quanto menos elementos você tem sobre esse candidato, mais você tem a sua opinião pré-concebida sobre esse candidato como válida. Tá certo? Então é isso que é a lógica do pensamento da inferência bayesiana. Você combina as duas coisas. E o teorema de Bayes, que está na equação anterior, ele faz isso automaticamente para você. Desde que você tenha essas distribuições, ele faz esse equilíbrio automaticamente para você. Tá joia? Vamos sair do contexto da eleição. Isso vale sobre o preço de uma ação. Você vai comprar a ação de uma determinada companhia. Informação. Tá joia? Então, o processo bayesiano, ele tenta fazer isso. Em certas áreas onde é muito difícil você pegar uma amostra forte, o enfoque bayesiano tem uma importância muito. Por que ele passa a ter importância grande? Porque
concentrada do que a priori. Quanto mais concentrada, mais ela puxa. Tá vendo? Quanto mais fechada é a curva, mais ela puxa azul para perto dela. A preta é mais concentrada, consequentemente ela fica mais alta, porque tudo distribuição de probabilidade, a área aqui embaixo é 1 para todo mundo, então ela puxa com mais força a posteriori. Quanto mais dado eu tiver, o que o dado faz? Ele concentra a verossimilhança, ela fica cada vez mais pontiaguda, mais força ela puxa para posteriori, até um ponto que a priori passa a ser irrelevante. Não é legal essa história? Então pensa nos exemplos que a gente atacou do ponto de vista frequentista e no ponto de vista verossimilhancista, essa seria a linha de ataque bayesiana. Tá? Normalmente ela não é mencionada nos livros e textos básicos de estatística, apenas que vocês fizeram. Tá? Mas ela é, como eu disse, cada vez mais utilizada. Vamos ver outra figura. E aqui vários cenários. Ó. Olha esse primeiro cenário. A minha priori é extremamente vaga, ela é muito pouco informativa, então a minha posteriori foi toda dominada pelos dados. Eu não tinha muita opinião no começo. Aqui é um caso de uma priori absolutamente neutra, eu acho que a proporção é algum valor entre 0 e 1 com a mesma probabilidade em todos os valores. A curva preta e a azul ficam sobrepostas, né? E aqui uma série de situações que vocês estão vendo, o balanço entre priori e posteriori. Então depende da quantidade de dados que você tem, depende do tão forte que é a sua opinião. Se você tiver uma priori muito forte, é muito difícil uma verossimilhança mudar a sua priori. Vamos pegar o caso da eleição de novo? Tem um candidato lá, tal, que você fala, não, nesse cara eu não voto de jeito nenhum. Você pode ver 500 entrevistas dele, ler 1000 artigos dele, não sei o que a sua priori é tão forte que você não vota nele de jeito nenhum. Então o que é isso? Você tem uma priori totalmente concentrada e a verossimilhança não muda os dados também. Então é um balanço entre a informação do dado e a informação da priori. Matematicamente, o formato daquelas funções ali. Se elas são mais fechadas ou mais abertas. Curvatura. Tá legal? Tudo bem? Então, é legal, eu gosto desses conceitos, porque a gente vê que a matemática e a estatística, elas expressam o bom senso humano de uma maneira formal. Elas formalizam a nossa intuição. Quem tem essas ideias partiu do pressuposto como a gente pensa. E aí formalizou isso. Né? Por isso que a matemática é uma coisa tão maravilhosa. Porque ela é uma língua para expressar o universo. Né? Coisa muito, muito, muito interessante. Vamos mais para frente? É a distribuição amostral. O verossimilhancista não tem distribuição de probabilidade no seu objeto de inferência, ele tem a verossimilhança. E o bayesiano tem a distribuição posterior. Então cada um tem um objeto para fazer a inferência. Certo? Cada um usa o seu particular objeto. Tudo bem? É como uma corrida de automóveis. Um vai com a Ferrari, outro vai com a McLaren, outro vai com a Red Bull. Cada um tem o seu equipamento para disputar a corrida, para tentar vencer, para tentar explicar os dados. Tá joia? Mas todos atacam as mesmas questões. Qual é o valor mais compatível com os dados, que melhor resume os dados, qual que é uma faixa de incerteza e qual que é a minha opinião em relação ao valor de referência. Estimativa pontual, estimativa intervalar e teste de hipótese. Tá?
por mais que a terminologia mude. Por exemplo, o Bayesiano não fala em intervalo de confiança, ele fala em intervalo de credibilidade, tem alguma razão técnica aí, mas a essência é expressar incerteza. Muito bem, eu falei isso tudo com θ, proporção. Eu poderia falar com um atributo contínuo, uma variável que você mede nas pessoas. Só que agora eu já vou falar isso em dois grupos, eu não vou falar em um único grupo só. E todos os três paradigmas podem atacar esse problema também. Então, vamos voltar no exemplo que a gente fez na aula 6. Eu tinha comparação de altura e peso das pessoas. Então, ali está o histograma de todo mundo que respondeu o questionário do curso. À esquerda, da altura em cima e do peso embaixo. À direita, eu tenho os respectivos box plots separando os dois grupos, masculino e feminino. Então, esse dado, ele sugere para a gente que homens e mulheres têm altura e peso diferentes, em média, tudo bem? Tem homem que é mais leve do que mulher, tem mulher que é mais alta que homem, mas na média da população, parece que isso tem uma predominância do tamanho maior dos homens aqui, tá joia? Então, ó, vai ter um dado aqui, esse dado aqui é maior que aqui, é uma mulher que tem uma altura maior que um homem, isso acontece, tá joia? E a mesma coisa, a mesma interpretação no gráfico de baixo ali, mas o comportamento geral é que a média dos homens parece ser maior que a média das mulheres. Vamos pegar a aula 6, abre para mim os slides da aula 6 e vamos lembrar o que a gente fez com isso aí na aula 6. Só para, bem mais no final, quase, pode passando. Vai passando, opa, está chegando. Não, volta um pouquinho. Volta. Aí, ó. Esse aí é o dado e a gente estava tentando ajustar distribuições, porque o objetivo lá era distribuição de probabilidade. E aí a gente tentou ajustar 3 distribuições de probabilidade, só que depois que nós ajustamos distribuição, por favor, a próxima, Pedro. A gente começou ajustando distribuições, colocando todo mundo junto e depois, na próxima, mais uma. Ah, não, ali, ó. A gente fez separando por sexo. E aqui embaixo, eu tinha uma tabela que me indicava a comparação dos modelos, tratando homens e mulheres como o mesmo peso ou tratando com pesos diferentes. Tá joia? Então, nós tratamos isso como um ajuste de distribuição. Vamos revisitar esse problema do ponto de vista de inferência sobre os diferentes paradigmas ali. Volta para... E vamos ver um outro exemplo além dos grupos aí. Vamos dar um segundo exemplo para colorir um pouquinho o curso. Vamos lá. Esse é um conjunto de dados que está em vários livros de estatística. É um conjunto de dados são perfis de ossadas, tamanho de mandíbula. Então, não é uma amostra que representa os estudantes de pós-graduação da UFPR como um todo. Mas em relação à altura e peso, não tem por que eu pensar que essas pessoas que responderam os questionários, 300 que responderam, não são uma boa amostra da população, tá certo? Porque
não houve uma tendência, eu peso mais ou menos, então eu vou ver o curso de estatística. Não faz sentido. Então, para esse tipo de coisa, é uma amostra razoável. Tá joia? Então, eu posso pensar em inferência, posso pensar em generalizar para a população. No caso dos chacais, é a amostra que tinha. Sabe aquela coisa de amostragem? Tamanho da amostra, cuidados na tomada da amostra. Lembra que o professor Paulo Afonso falou, né, que estava andando na rua, o entrevistador pegou ele, depois foi lá e deu... Esquece tudo isso aqui. Isso aqui é chamada amostra oportunista. É o dado que tinha, eram os exemplares que tinha lá no Museu Britânico. O animal está extinto. Você não vai lá selecionar uma amostra, não tem como. Mas você vai fazer um pensamento, você vai pensar que aqueles exemplares disponíveis vão ser uma população, uma amostra da população de animais que tinha na época. Você vai ter que viver com isso. Se por acaso você pegou uma população viesada, uma amostra viesada, perdão, você vai tirar conclusões erradas. É a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, né? A amostra oportunista nesse sentido, não é uma amostra que eu fui lá e selecionei. E o objetivo aqui, por exemplo, um biólogo pode olhar isso e diferentes tamanhos de mandíbula pode dizer que, por exemplo, machos e fêmeas têm papel diferente na rotina daqueles animais. Todo mundo que já viu esses programas de animais fala que o macho da espécie faz isso, enquanto que a fêmea da espécie faz isso. Tá certo? É alguma coisa nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha nesse dado de outra forma. Professor, temos uma pergunta aqui. Da Karine, ela pergunta se poderia utilizar essa comparação com o mesmo gênero e espécies diferentes, com medidas de crescimento em altura, por exemplo. Eu posso comparar espécies também. A gente pode estender que separa os dois grupos, se é macho ou fêmea. Mas pode sim ser mais de uma explicativa, que eu acho que é a pergunta da Karine. Tá. Obrigado, Karine. Espero ter respondido, se não, digita lá que o Hector já me passa aqui. Vamos para frente, então, a próxima pergunta. Então, estão aí os dados, ó. O histograma dos dois juntos. Está vendo que a gente não vê as duas corcovinhas como a gente viu antes? Por que a gente não vê as duas corcovinhas? Por muitas razões, mas entre elas é que lá eram mais de 300 dados no questionário. Aqui eu só tenho 20 dados, né? Então, o histograma não é tão detalhado quanto eu tenho com uma amostra maior. Do lado de cá os box plots, mas como só tem 10 dados em cada grupo, eu não fiz só os box plots. Vocês estão vendo que eu tracei uns pontinhos ali, ó. Aqueles ali são os dados que originaram o box plot. Box plot é bom quando você tem uma quantidade razoável de dados. Mas o box plot por si só, ele já tem 5 elementos ali. Se você não tem muito dado, ele representa pouco, é melhor mostrar os dados direto. Mas olhando assim, não dá a impressão de ter diferença entre os dois grupos? Né? Olhando, quem vê esse gráfico, parece que os machos têm mandíbulas menores do que as fêmeas nessa espécie. Não é isso? E parece que é uma diferença não trivial, né? Então, em todos os 3 exemplos, a pergunta é: essa diferença é suficiente para eu concluir que esses indivíduos são morfologicamente diferentes? Essa é a pergunta. Então, eu tenho claramente uma situação basal, que eles são iguais, e uma situação que eu quero testar, se eles são diferentes. E eu quero decidir se eles são iguais ou diferentes. Se o professor de estatística básica de vocês entrega esses dados para vocês como exercício ou como questão da prova, num curso de estatística, o que vocês vão fazer? E vocês estudaram esse exemplo, por favor, o próximo, Pedro. Vocês vão, muito provavelmente, atacar com o teste T. É o caso típico da aplicação do teste T. Eu tenho uma variável contínua como resposta,
categorias. Quero testar se essa variável tem a média dela igual ou Vamos lá naquele formulário de novo, aquele que eu estou tentando virar. Isso. O que ele está fazendo é o seguinte. Você consegue aumentar um pouquinho? Ótimo, Pedro. Ele está fazendo uma dessas 4 situações aqui. E se ele está fazendo uma dessas 4 situações, puxa agora para cá. Opa, não dá, né? Ah, tá. Olha lá. Essa é a estatística T que ele está calculando. Uma dessas 4 e olhando contra o valor de novo guardo, faço isso de novo guardo, o conjunto desses resultados tem uma distribuição T. Vocês percebem que eu falei assim, eu peguei os tamanhos, a característica, no caso do tamanho das mandíbulas, sem considerar a diferença, como se fosse tudo igual. Eu penso na simulação, na distribuição amostral, sob a hipótese nula, sob a hipótese que não tem diferença. Sob a hipótese que não tem diferença, eu posso separar 2 grupos e a média deles vai ser um pouquinho diferente por mero acaso. Tudo bem? Eu posso pegar 2 grupos de 10 homens aqui na turma, tirar a média de um grupo e a média do outro e eles vão ser diferentes. Tudo bem? Mesmo sendo pessoas do mesmo grupo homogêneo, que seria todos serem homens. Mesma coisa se eu fizesse com as mulheres. Então vejam, isso vai ter uma variabilidade, que é a distribuição amostral. Essa variabilidade é objeto de inferência. E aquela fórmula, ela implementou um desses 4 cenários que eu vou detalhar ali na frente. Vamos voltar lá? Só por curiosidade, ela implementou o segundo cenário. Mas eu já explico isso melhor. Então, o que ele falou? Olha, essa distribuição sob a hipótese que elas são iguais, ela tem uma distribuição T, que está centrada ao redor de 0. Agora eu vou ver quanto que deu quando eu comparo dos machos, o tamanho das mandíbulas dos machos e fêmeas. Olha, aquela estatística T que eu mostrei sendo calculada lá no final da tabela, deu 3,5. E agora a minha pergunta é, na distribuição amostral T, 3,5, eu devia ter feito o desenho aqui, eu vou colocar devia ter feito o desenho, vou acrescentar nas transparências. 3,5 é um valor extremo ou é um valor no meio da distribuição? Se ele é no meio da distribuição, qual que é o meu raciocínio? A distribuição foi feita sem distinguir o sexo. Então, se ele está no meio da distribuição, a diferença entre tamanho de mandíbula de machos e fêmeas nessa espécie o valor deu 3,5. E esse 3,5 tem uma probabilidade extremamente pequena abaixo dele na distribuição amostral. Então ele tá lá na cauda da distribuição, ele não tem nada a ver com os dados. Tudo bem? Volta só uma figura qualquer que tem uma distribuição aí. Não vai ser a desse problema? Volta mais um pouquinho. Mas serve mais.
Aqui, ó, peguem só uma distribuição aqui, só para ilustrar. Peguem, imagina essa distribuição aqui, ó. É um valor que está muito aqui, ó. Tem pouquíssima probabilidade para cima dele. Então, o que eu falo? Que esse valor é incompatível com essa distribuição montada, supondo que os animais são iguais. Que os machos e fêmeas dessa raça são iguais. Tudo bem? Entenderam o raciocínio? E essa distribuição é a distribuição amostral. Então, quando você faz um teste T, se o zero estiver no intervalo, o que é o zero? Os dois são iguais. Mas o zero está fora do intervalo. Então o intervalo está falando, olha, os dados são incompatíveis com zero. Esse intervalo, de novo, é baseado na distribuição amostral, né? E aí ele te dá também as mandíbulas das fêmeas e machos. Então, se esse teste está correto, a minha conclusão é que eu rejeito a hipótese que machos e fêmeas têm o mesmo tamanho de mandíbula. Eu tenho uma evidência nesses dados que as fêmeas têm uma mandíbula maior que os machos. Tudo bem? Mas vamos passar ao próximo slide. Aquela função que eu usei, ele tem um monte de opção que eu não coloquei. E dependendo da opção que eu coloquei ou não, talvez eu tenha feito o teste T errado. Vocês lembram que lá no formulário eu mostrei 4 opções de teste T? Quando eu vou fazer o teste T, eu tenho que definir algumas coisas. X e Y não tem problema, são os dados. Se você der X e Y, ele faz o teste T para comparar duas amostras. Se você der o X apenas, ele faz uma amostra só. Tá? Agora, esse μ igual a zero, μ é a diferença das médias, né, no contexto. Eu quero saber se a diferença das médias é zero, ou se é diferente de zero. Eu poderia querer saber uma coisa diferente. Será que as mandíbulas das fêmeas são pelo menos 1 centímetro maior que a dos machos? Ah, então é outra pergunta. Então, μ seria 1 centímetro. Às vezes eu não quero testar se a diferença é zero. Eu quero testar se a diferença é um valor substancial. Por exemplo, imagina que você tem a melhora causada por um medicamento, mas você troca para o novo melhor, mas só se ele for substancialmente melhor, porque ele é caro. Então, a diferença valer a pena. Falhando. Alô? Alô? Para trocar o... Teste. Aqui tá melhor. Veja se a bateria aqui quer. Obrigado. Então, por vezes, a diferença tem que ter uma certa quantidade para que valha a pena. Então, depende do contexto. Tá. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é o seguinte. Perguntou se os dados são pareados ou não. Quando uma função está escrito ali paired igual a falso, quer dizer que se você falar que... Se você rodar a função do jeito que eu rodei sem usar esse argumento, ele vai considerar que eles não são pareados. O que é dado pareado? Vamos dar um exemplo fora do contexto aqui dos chacais, eu já volto nos chacais um pouquinho. Imagina o seguinte, imagina que nós estamos fazendo um teste para um produto de proteção contra insolação, tá certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 20 indivíduos e vamos passar um pouquinho o protetor no braço desses indivíduos, tá certo? E depois vamos fazer alguma medida da proteção que aquilo causou depois que os indivíduos são expostos ao sol. Eu tenho 20 dados, tá joia? E aí eu vou estimar essa média. Agora vamos dizer que desses 20 dados, aí separou 2 grupos por algum critério. Maior exposição, menor exposição. Exposição curta, exposição longa ao sol. Tá joia? Agora imagina um segundo experimento. Que eu pego cada indivíduo e uso 2 braços. Os 2 braços do indivíduo. Passo o protetor nos 2 braços. Tudo bem? E aí eu aleatorizo qual que vai ter uma proteção curta, qual que vai ser a proteção longa.
Então, a proteção longa, ele vai para exposição curta ou longa, ele vai para o sol, só que fica com uma tampa ali, aquela região. Nesse segundo caso, os dois dados que vêm do mesmo indivíduo, não são iguais dois dados do primeiro caso que vêm de dois indivíduos diferentes. Por quê? Porque tem indivíduos que são mais suscetíveis ao sol, tem indivíduos que são mais resistentes à insolação, tudo bem? Se eu fico meia hora no sol, eu faço as pessoas imediatamente pensar num vegetal como o pimentão. Tudo bem? Eu trago o pimentão à memória das pessoas. Tem pessoas que ficam meia hora no sol, e às vezes mesmo com a pele da cor da minha, e que podem não ficar tão vermelhos quanto eu fico. Então, por esse fato, o que acontece? Existe uma coisa extrínseca ao dado que faz com que esses dois dados do mesmo indivíduo tenham mais reação, porque é o meu braço, e tenha menos reação, porque é o braço do outro indivíduo. Então, essas que são amostras pareadas ou não. E eu tenho que saber dos meus dados se eles são pareados ou não. Se tem alguma coisa que conecta os dados, se eles fazem parte da mesma unidade. Vamos voltar nos dados dos chacais, na tabela de dados. Vamos voltar nas tabelas de dados. Esses dados podem ou não ser pareados? Eu não sei. A gente teria que saber a origem deles. Mas eu posso imaginar um contexto que eles são pareados e um contexto que eles não são pareados. Os dados não pareados seriam assim: eu pego os animais, até completar 20, por acaso deu 10 machos, deu 10 fêmeas, peguei os 20 chacais. O outro poderia ser assim, olha, eu vou nesse local e pego um macho e uma fêmea, desse local. Aí o outro, eu peguei em outro local, em outro sítio arqueológico, um macho e uma fêmea. O outro, eu peguei em outro sítio arqueológico, um macho e uma fêmea. Percebem? Nessa segunda situação, os meus dados seriam pareados. Eu teria que levar isso em consideração na amostra. Então, a forma de executar o teste T nos dois casos é diferente. Porque no primeiro caso, eu tenho a média de um grupo, a média de outro, comparo as médias e uso as 3 primeiras fórmulas de teste T dadas naquele formulário. No último, eu faço uma coisa um pouco diferente. Em cada local, eu faço a diferença dos dois lados. E aí eu faço a média dessas diferenças como se fosse uma amostra só de tamanho 10 e não de tamanho 20. Porque eu só tenho 10 pares, eu não tenho 20 dados, eu tenho 10 sítios arqueológicos, eu tenho 10 indivíduos na minha amostra que são sítios arqueológicos. Percebem? Sem saber a história dos dados, eu não tenho como ter certeza se esse dado é pareado ou não. Visualmente, do ponto de vista descritivo, no próximo gráfico, nessa aí, se eles forem pareados, eu mudaria esse gráfico para fazer o seguinte, ó. Eu ligaria cada macho com cada fêmea do mesmo sítio arqueológico. Porque o que eu quero ver? Se é maior ou menor, se a diferença é a mesma em todos os sítios arqueológicos ou não. Então, esse é o conceito de dados pareados, que para quem já fez um curso de estatística experimental, pode ser estendido no conceito daquilo que chama um bloco. Então, cada par é um bloco. E o bloco pode ser estendido para mais do que 2 indivíduos, pode ser mais geral, por isso que a palavra bloco. Então, voltando agora, o teste T tem diferentes formulações para dados pareados ou não. E ele também tem diferentes formulações para variâncias iguais ou não. Volta no formulário, aquele monte de formuleira lá. Não, na outra transparência, aquele formulário. Olha, pode deixar assim. Olha só, aqui na projeção, tem essa formuleira danada aí que é o que a função está explicando. Mas olha, isso aqui supõe que as variâncias são conhecidas. Isso aqui supõe que as variâncias são desconhecidas e diferentes. Isso aqui supõe que as variâncias são desconhecidas e iguais. Isso aqui supõe que os dados são pareados. Independente do que está escrito aqui, a única coisa que vocês têm que apreciar é que as contas que a gente faz são diferentes em cada caso. Então aí você tem que fazer
Vai lá, o professor de estatística, inclusive eu, vai falar, ó, quando você vai fazer comparação de duas amostras sobre a população normal, você tem que, primeiro, ver se as amostras são dependentes ou independentes, pareado ou não pareado. Se forem amostras pareadas, faz o teste T para diferença de dados pareados. Se não for, você vai ter que ver, mas as variâncias são conhecidas ou desconhecidas? Se for conhecida, é essa fórmula aqui. Se for desconhecida, você tem que ver se elas são desconhecidas, mas consideradas iguais ou consideradas diferentes. Se for considerada igual, faz essa fórmula. Se for considerada diferente, faz essa fórmula. Tudo bem? Isso se chama livro de receita de estatística. The Cookbook Approach to Statistics. Tá certo? É isso que você faz. Que não é. E vamos ver duas possíveis generalizações dessa história. Então tá lá, ó. Antes disso, só para vocês apreciarem, depois vocês olham os detalhes na transparência, ó. Esse aqui está supondo que as variâncias são iguais. Então a diferença é igual, mas os intervalos de confiança são um pouco diferentes, o valor P é um pouco diferente. Aqui supõe que os dados são pareados. Então está aqui a diferença, aqui também começa tudo a ficar diferente, o valor P fica um pouco diferente. Então tem um impacto dependendo do tipo de análise que você faça. Vamos lá. E o que seria, isso aqui é legal, o que seria esse teste se você não conhecesse aqueles resultados de distribuição amostral ali? Se você não conhecesse aquelas fórmulas. Ou se os seus dados não tivessem de acordo com os fundamentos daquela fórmula. Vocês querem ver uma situação bem simples que já fura aquelas fórmulas? Você tem duas amostras que você quer comparar, mas os seus dados não são um atributo contínuo, são uma contagem. Por exemplo, no questionário do curso, quantos papers publicou? Quantos papers publicados? Os homens e as mulheres. Comparação sem sentido, mas só para ilustrar o conceito de comparação entre dois grupos para um dado de contagem. Quantos irmãos você tem entre quem faz, sei lá, entre quem mora em Curitiba ou quem mora no interior? Curitiba, região metropolitana ou outras partes. Percebem? Seria uma comparação de variáveis binárias, de contagem, perdão. Aquelas fórmulas do teste T já não são válidas. Aí tem os chamados testes não paramétricos, que eu não quero abordar nesse curso, mas eu posso fazer um raciocínio parecido com o que eu fiz aqui com as mandíbulas. O que eu posso fazer? Eu posso construir a distribuição amostral, o objeto de inferência para a estatística frequentista, empiricamente. Qual que é a minha hipótese H0? A hipótese H0 é que os dois grupos são iguais. Então, como é que eu posso fazer esse teste? Eu pego os 20 dados e calculo a média dos machos contra as fêmeas e guardo. 3.4 alguma coisa ali. Tá, legal, tá aqui guardadinho. Agora, eu vou pegar esses meus 20 dados e vou misturá-los todos. Por quê? Porque sob H0 não tem diferença entre machos e fêmeas, eu posso misturar, é tudo uma amostra só. Aí eu misturo uma vez e tiro dois grupos de 10 e meço a diferença das médias. Tem uma primeira diferença. E faço isso de novo, e faço isso de novo, e faço isso dezenas, centenas, milhares de vezes. Eu pego todas essas médias e construo essa distribuição que vocês estão vendo nesse histograma aí. Essa é a distribuição amostral. Eu posso fazer isso com dado contínuo, eu posso fazer isso com dado de contagem. Eu construo a distribuição amostral por simulação, por um teste aleatorizado. Se os dados tiverem as condições do teste T, se eles forem aproximadamente normais, numa variável contínua, etc., essa distribuição amostral vai ser extremamente próxima da distribuição T, que é o que acontece nesse caso, porque o dado do chacal é bem comportado. Mas se não for, essas duas distribuições podem ser razoavelmente diferentes. Então, o que vocês estão vendo nessa figura é a distribuição amostral teórica pelo teste T e a distribuição amostral por um teste aleatorizado. Essa distribuição amostral do teste aleatorizado do teste T, nesse caso, dá
o mesmo p-valor, porque é um problema que elas de fato são bem parecidas. Então, até as probabilidades aqui, ó, as probabilidades limites ali de 95%, tem uma pequena diferença, mas é só lá na terceira casa decimal que essa diferença começa a aparecer. Tudo bem? Entenderam que o teste aleatorizado ele generaliza a ideia do teste T? Então, o importante para a gente não é aprender o teste T. O importante para a gente é pensar, olha, no ponto de vista frequentista de estatística, quero comparar grupos, eu tenho que obter uma distribuição amostral. Eu vejo na teoria se tem alguma, consulto lá, YouTube, Google, não sei o quê, nos livros, etc. Se tem, eu uso da teoria. Se não tem, eu posso pensar em fazer um teste aleatorizado. Tudo bem? Eu estou mostrando um teste aleatorizado, existem testes mais gerais. Essa é uma abordagem possível. Vamos mais para frente, por favor? E qual que seria uma outra abordagem que me interessa para agora e para a sequência das aulas? Seria pensar como nós pensamos lá na aula 6. Eu vou pensar em modelos. O que quer dizer isso? Todo mundo tem a mesma média? Todo mundo tem a mesma variância? Tá joia? Não tem diferença de médias. Esse é o modelo da hipótese mais simples. O que é esse tamanho de mandíbula diferente para cada sexo e variância diferente para cada sexo também. Aqueles testes T que a gente comparou, que a gente usou, basicamente as diferentes opções estão usando, por exemplo, teste para variância desconhecida, eu estou ajustando esse modelo. Teste para variância conhecida, eu estou ajustando esse modelo, comparando com esse. Eu não fiz aqui o teste pareado, mas dá para expressar o teste pareado também. E aí agora eu posso fazer atacar esse problema olhando a verossimilhança de cada um desses modelos. Cada um desses modelos vai ter uma verossimilhança com vários parâmetros embaixo, onde estava o θ ali. Então agora me leva à escolha de um modelo. A escolha de um modelo me leva a uma interpretação biológica. Se o meu modelo escolhido foi esse, é que não foi detectada diferenças entre indivíduos machos e fêmeas dessa espécie. Se foi o segundo, os machos e fêmeas têm mandíbulas de tamanhos diferentes, mas os dois grupos são igualmente homogêneos. E se for o terceiro, eles têm mandíbulas diferentes e um sexo é mais variável do que o outro. Varia mais num sexo do que no outro. Percebem isso? Agora vocês podem pensar isso em outros problemas. Vamos pensar na altura e peso. Homens e mulheres devem ter altura e peso diferente. O gráfico mostra isso. Mas será que as variâncias são iguais ou são diferentes? Não é interessante? Será que os homens são mais homogêneos do que as mulheres quanto ao peso, quanto à altura? Não é tão interessante, mas na universidade quanto ao IRA, Índice de Rendimento Acadêmico. É muito interessante a gente analisar dados de sexo com índice de rendimento acadêmico de calouros e pessoas que finalizam o curso. As mulheres tendem a ser mais
homogêneos do que os homens em relação ao ira. É curioso isso, né? As mulheres, os homens costumam ter uma variabilidade maior. Então, tanto para o bom quanto para o ruim, tá certo? Os iras extremamente altos quanto os iras extremamente baixos são mais possíveis de ocorrer no grupo masculino do que no feminino. É um dado interessante. Então, eu faço isso formalmente, ó, pegando a verossimilhança de cada modelo, e esse comando aqui, a nova, e essa palavra aqui não tem muita importância no sentido, ele está fazendo a comparação. No caso, eu estou comparando só esses dois no meu exemplo, estou mostrando que esse modelo é substancialmente melhor que esse. Então, eu tenho um critério aqui, que no caso está usando um p-valor, está usando aquela junção da ideia de verossimilhança e frequentista, mas eu podia fazer isso só do ponto de vista de verossimilhança. Eu tenho um p-valor que expressa uma evidência que os machos e fêmeas têm mandíbulas diferentes. Então, o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou querendo caminhar com vocês aqui é que, ao invés de ficar fazendo procedimento para proporção, teste para comparação de média, teste para comparação de variância, análise de variância, não sei o quê, é discutir que tudo isso é ajuste de modelo, é ajuste de distribuição de probabilidade. Tudo isso pode ser visto do ponto de vista de um framework único. E eu posso avaliar cada modelo de acordo com seu ajuste com a medida de verossimilhança, e a seleção do modelo é aquilo que vai testar as hipóteses biológicas, as hipóteses contextuais que me interessam. Tá joia? Então, essa é a mensagem. Vamos pensar nas coisas como modelos que a gente pode ter essas situações como teste T, teste de variância, teste de Bartlett, teste isso, teste aquilo. São casos particulares desse paradigma mais geral. Para a gente não se perder no livro de receitas estatísticos, que ele é muito grande hoje em dia. Então, vamos pegar só a essência aqui, que é a ideia de modelagem e avaliação de modelos. Tá certo? Do ponto de vista bayesiano, eu teria que obter uma distribuição a priori para a diferença de médias, mas eu não vou fazer isso aqui nesse curso. Mas é uma coisa, a gente faz a mesma análogo ao que a gente fez no problema da proporção, a gente faz aqui com a diferença de médias. Tá? Só me dá as horas, por favor. 15h39. Então, nós vamos sair para o intervalo, mas só antes da gente sair, o que nós vamos fazer agora é pegar o que eu escrevi na transparência atrás e generalizar. Dizer que aquele meu modelo dizia que o meu Y, depois eu vou explicar esse cara, tem alguma distribuição de probabilidade. Na verdade, aqui era para ter uma interrogação, não era normal. Alguma distribuição de probabilidade com alguns parâmetros que expressam a média e a variância dessa distribuição. Alguma função da média pode ser explicada em função de características do indivíduo. Se é macho ou é fêmea, mas nós vamos ver outras características. E algumas funções da variância também podem ser explicadas em função das mesmas ou de outras características dos indivíduos. E nós vamos brincar com o ajuste desse modelo aqui. E nós vamos ver que, olhando aquilo ali sobre diferentes perspectivas, vão aparecendo uma série de métodos de estatística dos quais alguns vocês certamente já ouviram falar. Então, isso que nós vamos fazer depois que a cafeína estiver no nível adequado e necessário para fazer essa discussão. Tá bom? Pessoal, espero que vocês só esperem um pouquinho. Primeiro, a segunda chamada agora. A palavra passe é estimativa e já é para estar aberto para vocês responderem. Outra coisa, professor, bastante gente está questionando a questão da avaliação. Que horas vai ser, até que horas vai ser... A variação vai ser no final da aula de hoje, depois das 5 horas. Tem gente que está alegando que tem estágio de docência, que vai ter... Bem, a avaliação vai ser feita dentro do horário de aula, porque eu tenho que supor que as pessoas vão ter o horário de aula disponível para aula, tá certo? Então, eu não tenho como fazer suposição da disponibilidade das pessoas fora do horário de aula. E a avaliação de hoje está bem pequena, está bem curtinha. Então, eles vão fazer relativamente rápido. Mas ela vai ser feita dentro do horário de aula. Ok, era essa a dúvida do pessoal, mas ia ter tempo dentro.
Alguns vídeos. Então foi o que aconteceu. Engraçado que aconteceu comigo em casa. Eu conversei com o Matheus ali antes da aula sobre isso. E ali nós fomos testar, ali não aconteceu, mas aconteceu com você. Eu acho que é uma questão de quem que loga. Eu acho que eu testei logado, ele tocou. Então foi bom você me falar, eu vou insistir com o Matheus para a gente ver o que está acontecendo. Eu acho que depende de quem que faz o login. Alguns vídeos estão tocando ou não. Então, obrigado, porque eu não estava entendendo a lógica, mas agora eu entendi. Então, nós vamos tentar resolver isso aí, tá? Uma coisa que você pode experimentar, a questão é que tem alguns vídeos, aula 2, 6 e 7 talvez, que não estão tocando. Quando você abre o vídeo, mesmo que ele se você quiser fazer essa experiência, embaixo tem um canto que se você clicar no YouTube, ele abre direto a janela do YouTube. Talvez fazendo isso, porque o problema é o vídeo o termo em inglês é embedded, né? Não sei como é que traduz isso, está embutido na página. Acho que a mensagem diz respeito a isso. Clicando ali, dá para abrir no YouTube, abre a janela do YouTube ou não? Tá, então nós vamos verificar esse problema. Obrigado por avisar. Eu vou dar 1 hora para vocês fazerem a partir do momento que inicia, porque hoje são só 2 questões e elas não envolvem conta, não envolvem nada, é só você ler, pensar sobre o conceito e ver se é verdadeiro ou falso. Então ela vai ser bem mais rápida do que a da semana passada, que foi um teste, tá? Da semana passada foi só um teste. Foi só um teste. Exatamente para eu entender o que ia acontecer, as questões que surgiram. Então, foi um teste válido, porque aconteceram várias coisinhas ali que me ajudaram a definir o formato da avaliação. Então, não vale para nada, era só um teste, tá? As tentativas, isso é configurável. Eu acho que a configuração, ela considera a maior nota, tá? Dentro do tempo. Porque ele pode considerar, tem uma opção de configuração para maior nota, uma opção de configuração para considerar a última tentativa que você faz. Tá? Vai ser uma das duas que está definida lá, ou é a última ou é a maior nota. Tá? Na configuração do Moodle estava a maior nota. Talvez eu mude de uma ou outra dependendo da prova, mas vai ser uma dessas duas. Tá? Se for pelo YouTube direto, consegue. Né? O que não consegue é por estar embutido no site, mas o que eu não entendo é por que algumas funcionam e outras não. Porque se funcionasse tudo, não funcionasse nada... então eu tenho que ver se tem alguma coisa na hora que... então eu vou ter que pedir para os meninos, porque... Tá. É alguma coisa na edição. Na hora de carregar o vídeo no YouTube, deve ter alguma disponibilidade, se libera ou não, para o vídeo ficar embutido em outra página. Deve ser uma coisa... Mas não sou eu que coloco no YouTube. Então, no YouTube vai funcionar, né? Tá. O que talvez a gente possa fazer é colocar o link, coloca o vídeo embutido, mas coloca o link do YouTube também. Tá. Obrigado.